para a segunda parte da aula. Na segunda parte da aula eu vou explicar uns exercícios que vai ter lá para vocês fazer, tá? Então, no exercício, eu acho que o número 2 vai estar assim, ó. Considere os seguintes valores. Então, vai ter valores de raízes. Até vai pedir para vocês calcularem. Então, a gente fica meio perdido, né? Então, a primeira coisa, lá vai estar dizendo, usando esses valores, simplifique os radicais e dê o valor de cada uma, das contas aqui sem radical, tá? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer esse raiz de 96 ali para calcular. Primeira coisa que a gente vai fazer é simplificar. Então, eu vou simplificar 96. Então, 96, vou simplificar, que vai dar por 2, que dá 48, que dá por 2, que dá 24, que dá por 2, que dá 12, que dá por 2, que dá 6, que dá por 2, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. O que eu tenho que agrupar? Nesse exercício número 2, vocês só vão agrupar de 2 em 2, porque todos são raiz quadrada. Então, eu vou agrupar esse 2 aqui, que vai ficar 2 elevado a 2, vezes esse 2 aqui, que vai ficar 2 elevado a 2. Daí, vezes 2, vezes 3. Certo? Então, significa que 96 aqui é igual a raiz quadrada de, o que a gente tem aqui embaixo, ó, 2 elevado a 2, vezes 2 elevado a 2, vezes 2 vezes 3. O que vai fora aqui, gente? Vai esse com esse aqui, esses dois aqui, ó. Então, vai ficar 2 vezes 2, raiz de 2 vezes 3, 6. Professora, posso fazer direto já 2 vezes 2, 4 aqui? Pode, sem problema nenhum. Que vai ficar 4 raiz de 6. Agora que eu vou usar aqueles valores ali de cima, ó. Estão vendo ali raiz de 6, que é igual, tá aproximadamente, tá? Para considerar, que não é esse o valor, é 2,43, vai até o infinito. Mas eles estão pedindo para considerar esse valor. Então, o que vocês vão pegar? No lugar, aqui no 4 raiz de 6 é a mesma coisa que 4 vezes raiz de 6. Então, vocês vão fazer 4 vezes, qual que é a raiz de 6 que está sendo dada ali? 2,44. 2,44. É isso que vocês vão fazer. Daí, vocês vão fazer aqui, ó, 2,44 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, 16 mais 1, 17, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 1, 2, 1, 2. Então, qual que é o valor da raiz de 96 aqui? Isso aqui é a mesma coisa que 9,76. Certo? Vamos fazer mais um, tá? Esse aqui eu peguei lá o 6. Vamos fazer uma que dê outro valor ali. Vamos pegar raiz de 125. Raiz de 125. Tá? Então, eu vou decompor o 125. 125. Só dá por 3. Como é que eu sei que dá por 3? Só dá por 5. Porque 5, porque ele termina em 5 e não, ele não é par e a soma deles não tem como dividir, não tá na tabuada do 3. Então, 125 por 5 vai dar 25. Divide por 5, que dá 5, divide por 5, que dá 1. Então, olha só o que deu aqui. 5 elevado a 2, ó, eu tenho que achar sempre o 2 ao quadrado, né? Então, esses dois aqui vai ao quadrado, vezes 5. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui. Raiz quadrada. Professor, eu preciso fazer essa parte? Preciso, porque isso aqui vocês precisam aprender bem. Igual a cortei, então esse 5 vai fora e esse 5 fica dentro. Agora, eu vou usar lá, ó, o valor da raiz de 5. Qual que é o valor da raiz de 5? 2,23. Então, eu vou no lugar de raiz de 5 aqui, ó, eu vou colocar 2,23. Então, eu vou fazer aqui, ó, igual a 5 vezes 2,23. Daí, vocês vão fazer 2,23 vezes 5. Tudo na manual, porque eu quero ver essas contas no caderno.
5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10 mais 1, 11. Vai 1. 5 vezes 2, 10 mais 1, 11. 5 é 1, 2, 1, 2. Então, a raiz de 125, ela feita como número racional com vírgula, vai ficar 11,25. Entenderam? Então, lá no exercício número 2, é assim que é para vocês fazer. Vocês acham o valor, vocês vão ter só vão ter esses valores aqui, ó. Que vocês vão, quando simplificar, não vai ter outra raiz, tá? E vocês vão multiplicar por essa ali, ok? No próximo, no exercício número 3, eu vou dar um exemplo também, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui já com um problema. Então, tá dizendo aqui, ó. Um terreno é quadrado e tem área de 6.400 metros quadrados, certo? Qual a medida de cada lado desse terreno? Ah, isso aqui tá mais mole do que Maria Mole, né? Porque se o terreno é quadrado, todos os lados, qual a característica dos quadrados? Terem todos os lados iguais, certo? Então, a área dele é de todos os lados iguais. Sempre que falar área de um quadrado, vocês têm que entender que é todos os lados iguais. E para eu calcular a área, como é que eu faço? Para eu calcular a área, eu sempre vou multiplicar lado vezes esse lado, né? Então, a área de qualquer terreno quadrado é L ao quadrado, certo? Mas qual que é a área desse terreno aqui? É 6.400 metros quadrados. Então, no lugar de A, eu vou pôr 6.400 metros quadrados, igual a L ao quadrado. Que número que é o quadrado das 6.400? Como que eu vou descobrir isso? Fazendo a decomposição. 6.400 divide por 2, que tá 3.200. Quem for esperto já sabe a resposta, né? Divide por 2, que dá 1.600. Divide por 2, que dá 800. Divide por 2, que dá 400. Divide por 2, que dá 200. Divide por 2, que dá 100. Ó, tô dividindo tudo por 2. Divide por 2, que dá 50. Divide por 2, que dá 25. Divide por 5, que dá 5. Divide por 5, que dá 1. Em quantos eu vou agrupar aqui? Como é L ao quadrado, então eu vou 2 de 2 iguais, ó. Daí eu vou ter aqui 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, ó. Vezes 2 ao quadrado, que é esse aqui. Vezes 2 ao quadrado, que é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vezes 5 ao quadrado, ó. Deu para todos eles têm raiz exatinha, ó. Tá vendo? Que seria a mesma coisa que a raiz quadrada de 6.400, ó, quando tem esse L ao quadrado. Daí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai, só que esse L ao quadrado não vai poder ter a raiz se tiver o L ao quadrado ali, tá? Eu quero saber que número ao quadrado que dá 6.400, então eu vou decompor. Então, eu vou cortar, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 5, 90. Então, qual que é o lado... 80. Qual que é o lado de cada lado desse terreno? 80. Então, cada lado... Então, 6.400 é igual a 80 elevado ao quadrado. Então, tá perguntando qual a medida de cada lado desse terreno? A medida de cada lado desse terreno é de 80 metros. Ok? Vocês vão ter um bem parecido lá no número 3, tá? Daí, na número 6, tá falando lá, na número 3, na número 6 também, ó. Tá falando assim, ó. Sabendo que x igual a 576 e a raiz cúbica de 27, y igual a raiz cúbica de 27, qual o valor da razão de x entre y? O que eu vou ter que fazer? Tirar a raiz de 576 e tirar a raiz cúbica de 27. É a mesma coisa que vocês vão ter lá na número 6, tá? Ah, desculpa, na número 3. 4. 1, 2, 3, 4. Então, nós vamos ter lá. Vamos tirar a raiz de 576. Eu vou tirar a raiz aqui. Vou tirar aqui de novo, tá? Raiz de 576. Então,
Como que eu tiro a raiz? Decompondo em números primos e agrupando de 2 em 2. Se não der para agrupar de 2 em 2, então não tem raiz exata. Dá por 2, que dá 230 e... Não, a professora que tá errando aqui. 576 por 2 dá 276, 26... 260... Não, agora a professora bugou aqui também. 200 dá 2, sobra 17, dá 8, 288, 1000 por 2, tá? Que dá por 2, que dá 144, que dá por 2, que dá 72, que dá por 2, que dá 36, que dá por 2, que dá 18, que dá por 2, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Em quantos eu tenho que agrupar iguais? De 2 em 2, ó, porque eu tenho a raiz quadrada, né? Então, eu quero saber, ó, vou fazer 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz de 576, né? Então, significa que isso aqui tá tudo dentro da raiz. Consegui agrupar todos eles, ó, então vai sumir tudo. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, significa que x, a raiz de 576, é igual a 24. Então, significa que x é igual a 24. Certo? Agora, eu vou tirar a raiz cúbica de 27. Qual que é a raiz cúbica de 27? Vou ter que agrupar de 3 em 3, então vou fazer 27, não tô com a borracha aqui, 27, que dá por 3, que dá 9, que dá 3, que dá 3, que dá 3, que dá 1. Como é a raiz cúbica, eu tenho que agrupar de 3 em 3 números iguais, né? Então, a raiz cúbica de 3 é igual a raiz de 27. Dentro da raiz. Raiz cúbica, raiz cúbica. Cortei, então qual que é a raiz cúbica de 27? 3. Então, a raiz cúbica de 27 é igual a 3. Esquece aqui, ó, tá? Raiz cúbica, qual que é o valor? De y. Então, y igual a 3. O que tá pedindo lá no problema? Qual a razão de x e y? Então, no lugar de x, vocês vão pôr 24 aqui, ó. No lugar de x, ó, 24. E no lugar de y, vocês vão pôr 3. E qual que é a razão? Sempre que pergunta a razão, é uma divisão. Então, 24 divididos por 3, 8. Certo? Esse é o resultado. Ok?